Olá, eu sou a Ana e este é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E eu quero falar hoje sobre um filme do Jerry Lewis que se chama Artistas e Modelos. Antes, deixem-me descrever um pouco para a nova geração o impacto que Jerry Lewis teve na minha infância e uma pré-adolescência. Existia a comédia clássica do cinema mudo que a gente via na televisão, Chaplin, Ben Turpin, Harold Lloyd. Depois a transição para o cinema falado, e aí a gente tem Laurel e Hardy, o gordo e o magro, os Três Patetas, e de repente, nos anos 50 principalmente, Jerry Lewis estoura. E nos anos 70, quando eu emigrei para o Brasil, existia a sessão da tarde em termos muito diferentes do que existe hoje. Os filmes exibidos ao longo da segunda metade dos anos 70 eram filmes da Hollywood clássica. Então você tinha um horário que era um horário das senhoras, porque muitas crianças estudavam à tarde, não era... E às vezes nas férias se passava filme para crianças na sessão da tarde, mas no geral era Tarde Demais para Esquecer, Suplício de uma Saudade, aqueles filmes com a Deborah Kerr, com a Jennifer Jones, Rock Hudson, Doris Day, comédias e filmes românticos. E o Elvis Presley, por exemplo, passava pencas de filmes do Elvis Presley. E quando a gente estudava de manhã, a sessão da tarde acabava sendo o que se via, porque a programação na tarde era uma programação morta. E lembrem-se que é a segunda metade dos anos 70. Num lar remediado, ou pobre mais, ou pobre, você vai ter no máximo uma TV preto e branco, e aqueles, não existe TV a cabo, não existe nada disso. Você tem uma TV em preto e branco com 6 canais aqui em São Paulo, e a maioria está passando programas de senhoras. A programação infantil de qualidade da TV Cultura é dos anos 80 para 90. E isso, sabe, bem mesmo na transição, quando o Cal Hamburger. Antes disso, você tem algumas coisas interessantes. A Tatiana Belin, que tinha um trabalho muito bom, mas era escasso, a grade não fazia sentido, e muitas vezes na hora que entrar o programa que você queria, entrava outra coisa, era totalmente diferente do que é hoje. Então, nas férias da escola, e posteriormente isso passou a acontecer com mais frequência à medida em que as senhoras foram migrando para programas de senhoras e pararam de assistir filmes, você tinha a semana do Jerry Lewis. Então era todo dia durante uma semana e às vezes durante um mês inteiro filmes dele passando na sessão da tarde. E, gente, a gente assistiu pencas e todos eles muito mais do que uma vez. Existem filmes que ao longo de 3, 4 anos eu devo ter assistido umas 15 vezes do tanto que passavam. E a gente gostava, porque era uma comédia muito visual, muito... Hoje não me arranca sequer uma risada, e isso é muito triste. Mas quando a gente era criança, ele era engraçadíssimo. E quando
você vai ficando mais velho, ele passa a ter, às vezes, uma coisinha de crítica sobre o, o American Way of Life, mas é uma coisinha muito tênue. Quando você fica adulto e fica mais crítico, aí você olha e diz, nossa, né, que coisa. E é porque Jerry Lewis nunca foi sequer remotamente uma pessoa socialmente crítica. Ele tinha críticas pontuais ao fato de que pessoas bonitas fazem mais sucesso, de que quem é rico explora o pobre, mas não era nada politicamente consistente. Tanto que quando Damitrione, o homem dos Estados Unidos que veio ensinar tortura aqui no Cone Sul, que passou pelo Brasil e foi para o Uruguai e lá foi justiçado pela guerrilha uruguaia, Jerry Lewis participou de um show para angariar fundos para a família do Damitrione. E Damitrione era o que havia de mais absurdamente podre no intervencionismo dos Estados Unidos na geopolítica da América Latina. Então, não dá para esperar a gente como adulto grande profundidade crítica do Jerry Lewis. E há também a questão da parceria dele com Dean Martin, que são filmes chatos demais, com números musicais totalmente idiotas, que não tem, que se colocam na trama de uma maneira horrorosa. Pelo menos essa é a minha avaliação. Se você gosta, fique à vontade. Pode até me criticar, mas eu não sou uma pessoa de musicais. A não ser que seja uma ópera rock e uma das boas, eu não tenho paciência com nenhum tipo de musical. Eu creio que quebra a narrativa, e por exemplo, para um número musical soberbo como Cantando na Chuva, você tem centenas de porcarias inseridas nos filmes. E esse Artistas e Modelos é um dos filmes com o Dean Martin, que tem vários números musicais inseridos, inclusive um com o Dean Martin cantando na rua, sapateando com crianças no melhor estilo Gene Kelly. Mas ele é dirigido pelo Frank Tashlin, e Frank Tashlin é um cara que começou na animação, escrevendo e dirigindo esses desenhos de Looney Tunes e Merry Melodies. Ele trabalhou na Disney, na Warner, na Screen Gems. Vários dos desenhos do Porky Pig da década de 40 para 50 tem direção dele, e muitas vezes ele é o escritor e colabora com os escritores também, revisa scripts, é um cara desse meio. Então a pegada dele em muitos dos filmes é essa comédia visual mais próxima do desenho animado e de alguns tipos de quadrinhos. E é muito legal, porque, por exemplo, 3 dos meus filmes favoritos do Jerry Lewis foram dirigidos por ele e são sem o Dean Martin, e que eu recomendo a vocês. Bancando a Masseca, Errado para Cachorro e O Bagunceiro Arrumadinho são filmes muito legais no todo, sabe? São filmes que não fazem política barata como O Rei dos Mágicos, não, sabe? É uma outra pegada. Na década de 50 para 60, de 55 até 64, o Tashlin dirigiu 7 filmes com o Lewis. Desses 2 são com Dean Martin, que é um deles é o Vai ou Racha e o outro é Artistas e Modelos. Artistas e Modelos tem uma trama que primeiro que tem o Dean Martin sendo Dean Martin, dando em cima de tudo e quanto é mulher, e numa aproximação que hoje a gente consideraria totalmente abusiva, sabe? Pegando no corpo, chegando com a cara perto da pessoa, sabe? Invadindo o espaço, não aceitando o não como resposta.
e sendo aquele cara que ele está assim no limite de cair no crime. Ele é o espertalhão sempre. O Lewis é o trouxa, o Dean Martin é o espertalhão. O Dean Martin é o sério, o Lewis é o caricato. E é uma fórmula. Eles fizeram montes de filmes assim e a maioria não sobrevive ao tempo. No caso de artistas e modelos, eles são dois artistas. O Martin é pintor e o Lewis escreve histórias para crianças. Só que eles chegam na cidade grande e não têm emprego, então eles acabam pintando outdoors, fazendo todo tipo de coisa. E eles moram num apartamento que é aquela coisa hollywoodiana e da TV dos Estados Unidos, que não faz o menor sentido gente que não tem o que comer morar bem daquele jeito, sabe? É estilo Friends, se é que vocês me entendem. E se muda para o apartamento de cima uma quadrinista bem sucedida que escreve aqueles quadrinhos de terror e aventura, que é ela escreve a Bate-Mulher, que é aqueles quadrinhos com os corpos de mulher que são só peitos e coxas e a mulher Chester, né? E ela tem um problema com a editora porque ela se recusa a colocar sangue e assassinatos. E, por coincidência, a personagem do Lewis, que é o Eugene, é apaixonado por esses quadrinhos. Ele é tão obcecado que o emprego que eles têm quando o filme começa, eles perdem porque ele faz uma atrapalhada qualquer lendo quadrinhos. E o filme vai assim, ela se demite da editora porque não quer fazer quadrinhos sanguinolentos e o Martin vê a oportunidade de explorar o Lewis, porque o Lewis é sonâmbulo e quando ele está sonambulando, ele tem pesadelos horríveis em que ele narra uma história em quadrinhos cheio de sangue e assassinatos em que o personagem é um abutre que luta contra uma mulher que tem um olho, que tem 3 olhos e tem um olho nas. Olha, é uma loucura de absurdo, mas que o editor, porque aí é o editor que é o vilão que explora os artistas e que só quer saber de vender porque tem uma ex-mulher que extorque tudo dele, e ele quer histórias sanguinolentas. E há toda o pano de fundo nesse filme da discussão dos anos 50 sobre o impacto dos quadrinhos na mentalidade infantil. E há no filme algumas situações caricatas sobre crianças consumindo quadrinhos de terror e aventura de maneira compulsiva, de crianças que viraram demônios, ou de adultos como Eugene que não são funcionais porque são obcecados com quadrinhos. E é uma pegada que, embora seja caricata, é bastante moralista. Por isso que eu chamo Artistas e Modelos de um filme de propaganda. Porque no final, ele e a quadrinista vão se aliar para fazer livrinhos infantis sobre o Fred, o gatinho do mato e o gansinho ganso. Que, gente, Beatrix Potter, você quer fazer uma ilustração vitoriana nos anos 50, porque você acha que é isso que as crianças precisam. E é Beatrix Potter pura a ilustração que no fim eles acabam fazendo. Só que no meio disso, é claro que não poderiam deixar de colocar a Guerra Fria, porque afinal é Hollywood. No meio do sonambulismo do Eugene, ele está dando a fórmula de uma estação espacial, é uma fórmula algébrica que não faz sentido algum, mas que o Pentágono fica com o cabelo em pé e os russos querem a fórmula, e aí tem aquele corre-corre numa mansão daquelas que parece dos filmes dos Três Patetas. Gente, um pavor. Um pavor
Porque, primeiro, o Pentágono, para descobrir o que está acontecendo, precisa levar o Martin e interrogar. Mas os russos, do nada, já sabem que, embora seja o Martin que faça o quadrinho, a fórmula está sendo dada pelos pesadelos do Eugene, do Lewis. E mandam uma super espiã e captura e tentam torturar e aquela coisa de sempre, e acaba tudo bem no número musical com os dois casais formados. Os dois casais são o Martin e a Dorothy Malone, que faz a quadrinista, e o Lewis e a Shirley MacLaine, que faz a roommate dela, né, a moça que divide o aluguel e que é secretária da editora e é a modelo para a Batmulher, que se apaixona pelo Lewis e tanto faz até que ele se apaixona por ela e os dois terminam juntos. Mas a minha crítica, além dessa questão besta da Guerra Fria, que nem precisava estar aí, é a essa abordagem moralista sobre quadrinhos e o impacto para crianças e o surgimento da censura nos Estados Unidos para esse tipo de entretenimento. Quer dizer, Hollywood já havia sido censurada a partir dos anos 30 nos filmes. E aí você tem, nos anos 50, essa cruzada moral contra os quadrinhos, que é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer lá nos anos 80, quando a esposa do Al Gore se insurgiu contra as capas e os álbuns de heavy metal, querendo que eles fossem colocados nas lojas de disco encapados e numa seção para adultos, para que os adolescentes não consumissem heavy metal, porque isso estava pervertendo a mentalidade, aquela mesma coisa idiota de moralismo. E vejam, é a esposa do Al Gore, que depois o pessoal ficou defendendo e, sabe, entre ele e o Bush havia diferenças, é evidente, mas o caldo de cultura moralista é o mesmo, só que os democratas abraçam causas e os republicanos têm como única causa a religião. Mas esse episódio dos álbuns de heavy metal rendeu porque Frank Zappa e um grupo de artistas foram ao Congresso brigar com ela e as outras senhoras que estavam propondo esse projeto de lei. E existe um filme até sobre isso, um filme feito para TV, bem interessante. E no final, quem desempatou esse imbróglio todo foi John Denver. John Denver, o Country Roads, sabe, do Sunshine, aquele que canta as músicas homenageando Jacques Cousteau, aquele cara que de rock ou de crítica do sistema, zero, um caipira moderninho, que chegou lá e falou em plena sessão do Congresso: não dá para censurar, porque hoje é o heavy metal e amanhã somos nós. A produção artística é a produção artística, compra quem quer. Não pode deixar de gravar, não pode censurar, e se os adolescentes consumirem, você está ali. Nada disso vai estragar a mente de ninguém. E foi muito interessante porque foi isso com que fez que todos aqueles congressistas conservadores acabassem ficando a favor da iniciativa do Frank Zappa, porque foi o John Denver que chegou lá e, sabe, bateu na mesa e falou: isso é um absurdo. No caso dos quadrinhos, a Marvel e outras editoras, elas já têm toda essa narrativa sobre como os anos 50 foram horríveis para os quadrinhos, mas de certa forma acabaram tirando do mercado,
quadrinhos que de fato eram disruptivos e abriram caminho para essa coisa pasteurizada da Marvel. A Marvel se beneficiou de fato de tudo isso, porque quadrinhos com uma pegada mais noir tiveram que sumir, mas os quadrinhos do super-herói tiveram uma alta. E esse filme se enquadra na propaganda anti-quadrinhos. E eu me lembrei dele e fui reassistir, porque a minha lembrança era todo dele em preto e branco, assistindo sentada numa cadeira, numa época em que a gente nem sofá tinha. E quando eu vi colorido, o Frank Tashlin é um diretor bom. Não é nenhuma maravilha, não é alguém para figurar em listas e listas sobre as grandes figuras do cinema, mas é um diretor eficiente e ele tem, para dirigir comédias desse tipo, ele tem uma câmera ágil, um colorido interessante, ângulos muito frescos e até modernos, de certa forma, para os anos 50. Para hoje está evidentemente datado. E é claro que a gente não pode esperar que um filme daquela época, como eu já disse, não se critica fontes de época com o nosso olhar. O que eu estou criticando não são as limitações de época do filme no sentido cinematográfico, porque para a época ele se sustenta muito bem, tanto que a gente assistia 20 anos depois e a gente achava um filme excelente na infância e na pré-adolescência. O que eu quero discutir, e nesse ponto já estou chegando ao final da minha argumentação, é como a indústria do entretenimento tem esses momentos em que se presta a mais reles propaganda moralista dos pânicos que os Estados Unidos sempre propagam quando há alguma coisa acontecendo politicamente, quando querem distrair as pessoas de algo muito maior, sempre surge esse tipo de pânico moral e sempre há algum grupo de senhoras extremamente cristãs dispostas a mover céus e terras e procurar pseudociência para combater coisas que não lhes concernem. Porque é aquela coisa, se você não gosta desse tipo de quadrinhos, não consuma. A maioria deles não são para crianças. E isso é uma coisa que os Estados Unidos não entendem até hoje, que uma parte considerável da produção de quadrinhos pelo planeta não é destinada a crianças. No Japão, por exemplo, a demografia dos mangás, ela é extremamente vasta. Você tem o que é para crianças, mas você tem o que é para jovens mulheres, para mulheres um pouco mais velhas, para adolescentes, para homens adultos. E nada disso é problema na sociedade japonesa. Cada um compra o seu e tá tudo bem. Existem quadrinhos adultos na França, e por quadrinho adulto eu não estou pensando em pornografia ou em erotismo. Eu estou pensando em quadrinhos com temática política ou temática de aventuras que são para adultos, porque a complexidade intelectual das referências não se adequa ao entendimento de uma criança. Você tem quadrinhos para crianças e tem quadrinhos para jovens e para adultos. E nada de ruim com isso, nada de mal. Agora, nos Estados Unidos isso é um problema até hoje. Entra ano, sai ano, alguém recicla o pânico moral dos quadrinhos de uma maneira ou de outra. E tem a questão do videogame, tem tudo isso. É claro que eu não estou dizendo que você pode oferecer um videogame para uma criança de 4 anos e
ferrar de vez com a percepção espacial dessa criança que ainda está se desenvolvendo. Eu não estou dizendo que você pode dar um quadrinho de alta complexidade intelectual para uma criança de 6 ou 7 anos. Até porque, nesse ponto, as crianças são bastante mais autônomas do que as pessoas pensam. A criança vai folhear um quadrinho desses, vai achar que não lhe interessa e vai procurar o que lhe interessa. As crianças não são seduzidas por sangue e violência até virarem delinquentes juvenis. Quando a gente critica videogames, a gente critica do ponto de vista pedagógico da velocidade e da maneira como a luz é usada, que isso pode afetar depois o aprendizado da criança na escola. A questão da violência e se a criança vai virar um serial killer jogando videogame, isso é uma besteira, é um pânico moral. E a mesma coisa nos quadrinhos. Então, quando você tem um filme largamente exibido em cinemas, como Artistas e Modelos, e que foi para a televisão, e que na televisão ainda era exibido décadas depois, e você está dizendo ali que quadrinhos com sangue, violência e terror cozinham a mente das crianças e as transformam em delinquentes juvenis, e que o ideal é que as crianças consumam histórias à la Beatrix Potter, aí nós temos um problema. E nós temos um problema porque isso é propaganda. Independente da qualidade do filme em que a propaganda é veiculada, independente de qualquer coisa, propaganda é problemática. E ela existe até hoje. Muitos desses filmes de heróis da Marvel são financiados pelo Pentágono e tem propaganda de guerra neles. Quando eu vejo alguém de extrema direita lá ou aqui, porque agora está na moda esse pessoal evangélico pegar esses pânicos morais e reproduzir aqui de maneira totalmente acrítica, quando eu vejo esse pessoal de extrema direita falar sobre a ideologia de Hollywood, a ideologia de gênero, a ideologia feminista e toda sorte de tolices inexistentes, eu paro e penso no tanto de propaganda de extrema direita que existe na indústria do entretenimento nos lugares mais inusitados. E que essas pessoas consomem como se fosse a coisa mais natural da vida, como se não fosse ideologia também, como se não fosse propaganda. E eu entendo que uma criança de 8 anos não identifique propaganda, ou que uma adolescente de 12 ou 13 também não. Mas quando um adulto chega para você e diz que existe propaganda feminista só porque num desenho da Pixar a mãe está dirigindo o carro e o pai está sentado ao lado, eu considero que ou esse adulto é um insuficiente mental, ou ele está fazendo propaganda também. Ele está fazendo o pior tipo de propaganda religiosa que existe, que é você se indignar com algo que não existe para você poder vender a sua ideologia como se fosse o normal da vida. Então, este vídeo foi para falar a vocês sobre essa questão da propaganda, da indústria do entretenimento, de como a propaganda pode estar em locais que você ou não espera ou não está preparado, ou muitas vezes, dependendo da sua faixa etária, você não tem instrumental intelectual para identificar. Ou dependendo da sua ideologia, você considera aquela propaganda como natural,
como o normal da vida. Jerry Lewis foi um excelente comediante, foi um control freak, e eu tenho que usar a palavra em inglês porque ele é o cara que aprendeu todos os macetes da produção de filmes, desde o roteiro até a direção, enquadramento de câmera, e ao longo de um período da vida fazia os seus filmes praticamente dominando todas as instâncias. E muita da sua comédia visual e trocadilhos fazem muito sentido em inglês e se sustentam bem. Toda a sequência que ele faz comendo um único grão de feijão lembra Stanley Laurel, lembra Charlie Chaplin, é maravilhosa nesse filme. Embora politicamente a questão do Dan Mitrione para mim seja uma mácula insuperável, eu respeito Lewis como artista. Respeito que muitos dos seus filmes fizeram parte da minha infância e da minha pré-adolescência e eu tenho lembranças excelentes. Agora, um dia desses eu lembrei, não sei por que cargas d'água, alguns desses temas musicais dos filmes dele eram profundamente grudentos. Eu lembrei do Dean Martin cantando Inamorata e lembrei de Artistas e Modelos. E na medida em que eu comecei a lembrar do filme, hoje, com 60 anos, eu pensei, puxa, era propaganda anti-quadrinhos. Era propaganda anti-quadrinhos. E eu resolvi assistir de novo e fazer esse vídeo para vocês. Porque eu precisei de pelo menos 45 anos de distanciamento para finalmente cair a ficha. Para se ter uma ideia do tempo que a gente leva nessa vida para apreender as dimensões do mundo e para muitas vezes resgatar uma lembrança da infância e se tocar de como a gente era manipulado. Eu não era consumidora de quadrinhos, por isso talvez o filme não tenha me impactado por esse viés. O máximo que chegava em casa era a Turma da Mônica e Gasparzinho. A gente tinha mais afinidade com a Mafalda do Quino, e a coleção completa nos acompanhou do Uruguai até aqui e ainda se encontra com a minha irmã, do que com os quadrinhos da Disney. Eu comecei a consumir quadrinhos já adulta e quadrinhos de adulto. Batman, do Frank Miller, o Sandman, do Gaiman. Gente, Artistas e Modelos é um filme que vale a pena ser visto, e vale a pena ser visto com um olhar que ao mesmo tempo respeite o seu momento de época e aprecie a ação muito bem feita e competente do diretor, mas que ao mesmo tempo olhe para a propaganda e perceba que não chega a ser nem sequer sofisticada, que o discurso é até caricato, mas que não é crítico o suficiente, porque no final as personagens principais encampam o discurso moralista e passam a viver de acordo com ele. E é isso. Este foi mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Semana que vem, lá no meu canal original, aquele que tem meu nome por extenso. E na próxima semana, de novo aqui. Cuide-se muito. Um abraço enorme e até a próxima!